E nesse momento de busca, Deus me deu um sonho, conversei com um rapaz a respeito do sonho e ele me trouxe a palavra a respeito de Esther. E aquela palavra foi crescendo e borbulhando dentro de mim. E hoje, a respeito desta mulher, eu quero conversar com vocês algumas coisas que Deus me ministrou. E eu acredito que podemos aplicar isso também nas nossas vidas. Ano passado, vocês, como Igreja Central de Vitória, foram desafiados a viver o ano do recomeço. E acredito que nesse ano vocês araram a terra. Nesse ano vocês tiraram algumas coisas que precisavam ser tiradas deste terreno. Acredito que nesse ano você plantou, vocês regaram com lágrimas, para que este ano fosse o ano da frutificação. Aleluia. Porém, o processo de frutificação, ele parece muito bonito, mas ele também gera um processo de transformação. O processo de frutificação, ele vem a partir de algo que gera na planta um processo de mudança. Eu não sou muito entendida assim de planta, não. Até alguns anos atrás, e até especificamente 4 anos atrás, a irmã Tânia, mãe da Gisele, me ministrou a respeito de plantas, porque eu tinha uma fama de matar até plantinha de plástico. Planta, ornamento, botava ali, ó, plantinha, o vaso caía, o negócio ficava, as folhinhas estragava. Mas a Tânia veio me ministrando a respeito de plantas, e hoje eu tenho um pequeno, não sei se é jardim, mas uma montoeira de plantinha. Eu tenho várias plantinhas lá em casa, e Deus também me ministra a respeito de manter essas plantas, mas eu não conheço muito ainda. E quando eu estava estudando a respeito do que trazer para vocês hoje, eu fui procurar saber o que uma planta tem de necessidade para poder frutificar. Por quê? Deus já dotou ela com a capacidade. Deus fez plantas que frutificassem e plantas que não frutificam. Certo? Nós temos ali uma samambaia que não dá um frutinho, mas temos uma mangueira que dá uma manga. Se Deus dotou ela da capacidade de frutificar, o que pode ser empecilho para que ela não frutifique? E eu gostaria de pensar a respeito disso para a nossa vida. A Esther, ela traz alguns posicionamentos que eu acredito que eles também são muito importantes dentro desta reflexão. Qual o posicionamento que ela teve que fez com que ela pudesse frutificar no seu tempo? E o que eu estou fazendo hoje que pode ser impedimento para que eu frutifique neste tempo? A planta, para frutificar, ela precisa de um ambiente que seja propício para isso. Ela precisa de nutrientes que levem ela a entrar no processo de frutificação. E nós? O que nós necessitamos para entrar neste processo de frutificação? Talvez passe aí na sua cabeça algumas coisas. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler mais a Bíblia. Tudo isso, irmão. Mas tem uma coisa que é um desafio constante para nós. É o posicionamento. Nos posicionarmos diante de alguma situação é essencial para que possamos frutificar. E aí, eu quero ler com vocês, no livro de Esther, capítulo 4, do verso 12 ao verso 14. A minha Bíblia, a Nova Versão Internacional, ela vai trazer o nome Mardoqueu como esse pai, primo de Esther. Não sei como está na sua Bíblia, mas é a mesma pessoa, tá, gente?
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você se calar nesta hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a casa de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para este momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Até aí, neste momento. Queridos, para aquele que não está muito familiarizado com o texto de Ester, eu quero trazer só uma pequena fala a respeito de quem era essa mulher. Ester era uma menina judia e ela era órfã. Os seus pais morreram. Lá no começo, no capítulo 2, vai trazer essa história. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que a adotou como filha. E ela, então, pertencia àquele povo. Um pouco mais à frente, depois que a rainha Vasti, ela foi... Faltou a palavra? Retirada do seu cargo. Ela foi destituída da sua posição de rainha. Viu? Veio cola aqui, gente. Ó. Ela, então, chegou à posição de rainha, mas existiu um processo para que ela chegasse à posição de rainha. E isso muito me chamou a atenção, que este processo, outras meninas, naquela mesma época também passaram. Passaram um ano de preparação. Mas a Bíblia registra uma coisa que aconteceu. Ester achou graça aos olhos de Hegai. Quem era esse cara? Era o eunuco, que cuidava ali de todas aquelas meninas que estavam ali. Ela, então, foi direcionada, junto com algumas outras meninas, para ser cuidada numa ala especial. Mais à frente, quando apresentada ao rei, ela achou graça aos olhos do rei. Gente, tinha algo especial nessa menina. Tinha um monte de gente. Era quase um concurso de Miss. Mas ela achou graça. Será que foi só pela composição estética? Eu acredito que existia algo diferente naquela menina. Existia uma graça especial sobre ela. Ela fazia parte de um povo que era diferente. Eles estavam sob domínio dos persas. E acredito que muitas daquelas meninas também faziam parte de outros grupos étnicos. Mas Ester tinha algo sobre ela que fazia com que ela alcançasse graça aos olhos daquelas pessoas que estavam com ela. Meu amado, existe algo na sua vida que faz com que você seja diferente, e é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, aonde você estiver, que haja a manifestação desse Espírito Santo, para que você também possa achar graça aos olhos daquele que há necessidade que você ache. Talvez de um patrão, talvez dentro de uma oportunidade que você está desejoso. Talvez aonde você estiver, na escola, na faculdade, no trabalho, que o ambiente ali seja modificado, porque existe algo em você que é diferente. E esse algo diferente é o poder de Deus. Mas Ester tinha uma característica especial. Ela sabia o povo a qual ela pertencia. Muitas vezes nós temos andado descaracterizados por aí. As pessoas nem sabem a quem a gente pertence, por causa do nosso testemunho. Então, eu quero chamar a nossa atenção nesta noite permita que o Espírito Santo de Deus transforme, não apenas lá dentro, no escondidinho, não, mas transforme dentro, transforme fora. Aleluia.
e que o brilho dele esteja resplandecido na sua vida, a ponto das pessoas que passarem por você perceberem que há algo diferente. E aí, as pessoas percebem que há algo diferente na vida de Esther. Ela chega então à posição de rainha. Estava tudo lindo, né? Imagina, ela estava lá no palácio, vivendo uma vida boa, mas algo estava acontecendo fora do palácio. Às vezes, na sua vida pessoal, está tudo tranquilo. As contas estão pagas, a família está organizada, acabei de adquirir um bem, mas tem algo fora que está precisando da sua atenção. Às vezes, é um colega que precisa de Cristo. Às vezes, alguém na sua família que está precisando ser incendiado. Às vezes, uma cura de alguém que está ao seu lado, mas os seus olhos estão fechados. Existia uma situação fora do palácio que precisava da atenção da Esther. O texto ao qual nós lemos é exatamente o momento em que o seu tio, pai, chega e joga em cima dela. A situação em que todo o povo judeu tinha agora uma data para ser exterminado. Para pensar comigo. Ela pertencia a um povo, ela sabia que ela pertencia àquele povo. E todos aqueles que compartilhavam com ela este sangue iriam ser exterminados. Acredito eu que o peso da responsabilidade de saber disso e precisar se posicionar contra isso pode sim ter gerado medo. Tanto que antes dessa fala e dessa parte que nós lemos, ela fala, mas ninguém pode chegar diante do rei se o rei não chamar. Mas Mordecai, ele confronta Esther. E hoje eu quero ser a voz do Espírito Santo que vai te confrontar nesta noite. Será que não foi para esta situação que você chegou aonde você chegou? Será que não foi para que haja uma mudança através da sua vida, que eu te coloquei lá onde eu te coloquei? Esther, ela estava muito tranquila lá no palácio, gozando talvez de toda aquela situação de conforto, mas existia um povo que necessitava dela. Existia um povo que necessitava de um socorro. E a certeza de Mordecai era muito grande de que se você não fizer nada, pode ficar tranquila. O socorro virá de outro lugar. Deus não vai deixar com que o povo dele seja exterminado. Mas a sua casa sofrerá. Queridos, muitas vezes a falta de posicionamento nosso diante de uma situação pode levar à perda dentro da nossa casa. Muitas vezes a falta de posicionamento nossa pode sim gerar consequências em outros lugares, mas Deus vai enviar o socorro, mas dentro da minha casa eu sou responsável. Deus pode levantar outros para interceder pelos meus filhos, mas eu sou a responsável. Então, queridos, Esther, diante desta situação, diante deste confronto, Esther entendeu que o propósito dela estava além da sua posição. Ela precisava agir, e esse agir dela não era apenas uma estratégia física. A primeira posição e decisão que ela tomou foi virar para Mordecai e falar, aqui, coloca o povo para orar.
Aqui, coloca o povo para jejuar. Eu vou orar também. Eu vou jejuar também. E daqui a 3 dias, nós vamos ter uma ação. Daqui a 3 dias eu vou estar lá no Palácio do Rei. E se ele estender o cetro para mim, eu entrarei em sua presença. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós somos forçados a usar a nossa própria força para resolver um problema. Mas Esther nos mostra que primeiramente precisamos submeter esses problemas diante do Senhor. Ai, Lohane, mas está tão difícil, eu já estou orando há tanto tempo. Está difícil orar sozinha? Irmão, fala, chama a gente para orar contigo. Você não está sozinho, não. Esther podia botar só as suas servas ali para orar com ela, mas não, ela falou, bota o povo para orar por mim. Bota o povo para interceder por mim. Está difícil a carga? Mas você não está sozinha. Está difícil a carga, você não precisa ficar sozinho. Nós estamos aqui, nós como igreja, como corpo do Senhor, estamos aqui para falar para você que estamos juntos e podemos orar por você. Não é fofoca gospel, não. É pagar um preço de oração. Porque quando você for edificado, eu estou sendo edificado. Quando você alcançar a solução dos seus problemas, a igreja está sendo edificada. O corpo de Cristo está crescendo. Então entenda, que aqui não tem ninguém competindo com você a bênção, mas nós vamos alcançar juntos. Amém? Algo interessante aconteceu quando esse posicionamento de Esther, de colocar o povo para orar. E esse entendimento dela de colocar o povo para orar, fez com que todos entendessem que essa batalha era no nível espiritual, e ela não tinha força suficiente, mas a intervenção de Deus era, sim, necessária para mudar o cenário. Ela ainda declara que depois disso, se ela morrer, no verso 16, ela fala, se eu morrer, morri. Mas eu já coloquei essa causa diante de Deus. Depois que colocamos diante do Senhor, podemos descansar. Depois que colocamos diante do Senhor e cremos que Ele vai dirigir a situação, queridos, você vai poder descansar. A dor e o peso vai sair, porque está na mão dEle. Ele é fiel para cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. E eu quero fazer um contraponto a uma passagem de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. Vem falando a história de Samar. Samar era um dos valentes de Davi. O exército filisteu vinha contra Samar para guerrear. E sabe o que Samar fez? Não, primeiro eu vou contar para você o que o exército fez. Ó, está aqui. Vamos lá. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. O exército de Israel fugiu, mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu, e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu uma grande vitória. Queridos, Samar podia ter fugido. Queridos, Samar ficou sozinho para defender um campo de lentilhas. Mas por quê? Se todo mundo fugiu, se o exército todo fugiu, por que que ele ficou? Ele teve um entendimento de que aquele campo de lentilhas era a promessa de Deus para a vida dele. Aquele território, Deus deu a eles. Então ele tinha que lutar para defender. Deixa eu te contar uma coisa. A sua família
Deus te deu, lute por ela. Aleluia. Os seus sonhos, Deus permitiu que eles fossem gerados no seu coração, lute por eles. Aleluia. Não permita que aquilo que as outras pessoas ao seu redor estão fazendo vão te influenciar a também fugir de um posicionamento que Deus está exigindo de você. Deus, Ele tem algo particular com você. E o posicionamento de ficar no meio do campo de lentilhas e enfrentar o exército filisteu fez com que Samar preservasse o campo de lentilha, mas também a provisão do povo. Então, queridos, Samar se posicionou. Esther se posicionou. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que muito alegra o meu coração. O fruto do posicionamento de Esther foi a salvação dos judeus. Sua coragem gerou um impacto que atravessou gerações, sendo celebrado até hoje como a festa de Purim. Esta semana, no dia 13 e 14, os judeus estão festejando o ato de Esther, lá de trás. A ação dela grita até hoje. Então vamos frutificar. Aleluia. Sabe por quê? A falta de posicionamento nos leva à falta de frutificação. E a nossa geração talvez esteja passando uma necessidade, porque falta posicionamento. Talvez a fragilidade de alguns é por causa de falta de frutificação de outros. Então nós como igreja precisamos estar atentos, que a responsabilidade de frutificar é nossa. Sabe por quê? Lá em João 15, 20, o próprio Cristo ensina: todo ramo estando em mim que não der fruto, ele quem? Ele quem? O agricultor? Ele vai cortar. Mas todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais. Até aquele que está dando fruto vai passar por um processo de limpeza. Até aquele que está dando fruto, vai passar por um processo de aperfeiçoamento. Então as lutas estão aí, elas vão aparecer, mas deixa eu te falar, se posicione, porque a graça de Deus vai ser manifestada, amém? Porque esta geração vai ser impactada pelo fruto que eu vou promover, que eu vou produzir, através da manifestação da graça, pelo fruto que a igreja de Central de Vitória vai produzir, através da manifestação da graça de Deus neste lugar. Nós precisamos marcar a nossa geração com os frutos que serão produzidos aqui. Eu lembro, e eu fui muito impactada com a palavra de um pastor que nos trouxe lá no Salém, acho que foi da coisa da Bíblia lá, qual a instituição da Bíblia? Sociedade Bíblica Brasileira. Ele trouxe uma palavra, falando que há muitos anos atrás, e eu lembro disso, o presente mais importante que a gente dava para alguém era uma Bíblia. Ah, meu filho está crescendo, vou dar uma Bíblia para ele. Agora eu vou dar um celular. Um amigo, poxa, eu amo muito aquela pessoa. Nossa, eu vou dar para ela uma Bíblia. Não, vou dar um vestido, vou dar um sapato, vou dar uma joia. O que de mais precioso você tem a palavra de Deus na sua vida? Paramos de presentear as pessoas com aquilo que é mais precioso. E queremos que eles deem valor ao Deus que nós servimos. Como se eles não conhecem? E ele trouxe esse fato como nós, como igreja do Senhor, paramos de doar a Bíblia. Paramos de dar aquilo às pessoas e queremos que as pessoas tenham o mesmo comprometimento que nós fomos instruídos a ter. A Bíblia para mim era algo extremamente importante, era o livro que determina, e é o livro, né, que determina a minha vida. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia, eu tinha medo de colocar em alguns lugares.
soprava o lugar para limpar, para colocar a Bíblia. Mas para os meus filhos, é um aplicativo. Ah, Lohane, mas é modernidade. É. Mas será que não precisamos rever algumas coisas? Queridos, a palavra do Senhor, Ele fala que precisamos testemunhar e influenciar. As nossas ações influenciam. Eu, como terapeuta infantil, eu falo muito sobre exemplo e processo de imitação, porque as minhas crianças vão aprender por imitação. Mas isso é para toda a vida. Se tiver todo mundo em pé aqui, quem estiver sentado fica aqui um pouco constrangido, de repente ele está em pé. Se tiver todo mundo sentado, quem está em pé vai ficar, eu acho que eu preciso sentar também. Porque o modelo, ele vai puxar. Agora, se nós queremos impactar essa cidade, precisamos fazer algo diferente. Aleluia. Precisamos que os nossos frutos realmente sejam produzidos de forma tal que possam impactar essa cidade, que possam impactar aqueles que estão ao nosso redor. Lá no meu trabalho, há 120 famílias que estão comigo lá. Elas precisam conhecer Jesus a partir do meu comportamento, a partir da minha fala, a partir da minha ação. Aquelas pessoas que estão junto com você também precisam. Então, que a manifestação da graça do Senhor seja conosco. E que possamos, sim, ser frutíferos. O fruto de Esther ecoa até hoje. Aleluia. E que os nossos frutos também possam transpor as gerações. Aleluia. Amém?